temos 3 conselhos bíblicos para alcançar as promessas de Deus. Essa palavra está em Números, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Eu gostaria que você tivesse entendimento dessa palavra. Assim como Deus tem falado comigo através das minhas meditações, eu quero que esse estudo bíblico também chegue a você que está assistindo esse vídeo. Nós vamos orar agora, nesse momento, para que a graça, a misericórdia de Deus venha sobre nós. Porque quem pode fazer alguma coisa pela sua vida é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que pode trazer os frutos que são dele mesmo. Nós compreendemos então que a graça e a misericórdia do Senhor pode estar contigo quando você estiver ouvindo essa palavra. Nós vamos agora, nesse momento, orar para que o Senhor fale com você. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de aqui estar. Gostaríamos, Senhor Jesus, que o Senhor tocasse, que o Senhor falasse, assim como o Senhor tem feito comigo, que todos que ver, ouvir esse vídeo possa ser tocado pela graça e pela misericórdia do Senhor. No nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de 3 conselhos bíblicos, apenas 3, que está em Números capítulo 32, do verso 9 ao verso 13. Conselhos esses para alcançar as promessas do Senhor. Conselhos esses para que tanto eu quanto você, nós possamos entrar na terra prometida. Nós sempre temos exemplos bíblicos e com esses exemplos bíblicos nós trazemos para os nossos dias, para os dias atuais, para que tanto você quanto eu possamos caminhar essa trilha que é do Senhor. Esse texto que nós vamos ler, 32 do 9 ao 13, vamos ler agora para que você possa saber, entender sobre o que nós estamos falando. Números 32, do verso 9 ao verso 13. A leitura é o seguinte: E chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveravam em seguir o Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Aqui está então a leitura bíblica que vai fazer com que nós tenhamos apenas 3 conselhos dessa leitura. Mas inicialmente é preciso entender qual é o contexto dessa palavra. Essa palavra é o seguinte: existia 12 tribos, e 2, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, chamou a congregação para falar algo para eles. Falou: olha, é o seguinte, essas terras aqui, terra de Gileade, essas terras que o Senhor já conquistou, é terra de gado. Essa que nós já lutamos, essa que nós já guerreamos, é terra de gado. E nós somos homens que têm gado. Tanto a tribo de Ruben como a tribo de Gade, elas tinham bastante gado. Então, esse é o contexto. 2 tribos, tanto a tribo de Gade quanto a tribo de Ruben, eles gostariam dessas terras que já tinham sido conquistadas, que estavam antes do Jordão. E disseram: não nos faça atravessar o Jordão, dá-nos essa terra que aqui está,
porque nós somos homens que precisamos terra, que tenha terra boa para o nosso gado. Amém? Então esse era o contexto. E então certamente isso trouxe aborrecimento para Moisés, que disse: olha, isso não se faz. Não, você também tem que atravessar e ajudar os teus irmãos de outras tribos a conquistar as terras. E acontece então, meu irmão, que existe uma terra prometida. E você deve estar se perguntando: que terra prometida é essa? Que promessa é essa que eu tenho nesses dias? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz de frutos do Espírito. E eu sei que a maioria de nós está buscando exatamente esses frutos. Você sabe por quê? Porque tanto eu quanto você, nós queremos algumas coisas, tipo ser pessoas alegres, ter muito amor, ter paz que eu possa deitar a minha cabeça no travesseiro e ter paz, dormir o sono dos justos. Tem muita gente que está procurando paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, isso está escrito em Gálatas capítulo 5, 22, que são frutos do Espírito, frutos que o Senhor dá aos seus filhos. Eles vão gradativamente conquistando esses frutos. Então, nós já sabemos que a terra que o Senhor nos prometeu é terra de excelência. Eu busco a felicidade, eu busco paz, eu busco alegria. Essa é a minha terra. Mas pastor, nós não vamos ter recursos financeiros aqui. Olha, existe a promessa. Também é fruto do Espírito, mansidão. Mas acontece que algumas traduções diz humildade. E quando você vai lá em Mateus, capítulo 5, início do Sermão do Monte, diz o seguinte: olha, aqueles que são mansos, ou outras traduções, aqueles que são humildes, herdarão a terra. Então existe também essa promessa. Amém? Frutos do Espírito. Então vamos lá ao primeiro ponto dessa palavra. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Você sabe por quê? Quando nós lemos o versículo 9, o versículo 9 diz o seguinte: e chegando até eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Você consegue perceber aqui, que aqui nesse lugar, que descorajaram? Olha, eles não deviam fazer isso. Então é por isso que o nosso primeiro ponto é: nós precisamos encorajar uns aos outros. 12 espias foram até ao Vale de Escol, ou a Terra Prometida, andaram por ali 40 dias. E nesses 40 dias, eles viram algumas coisas. Eles viram os frutos. Diz que precisava de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. E eles viram também gigantes. Ambos, 12 espias. Eu digo ambos porque eu estou classificando 10 espias que viram, trouxeram a notícia, e 2 espias que também trouxeram a notícia. Mas qual que é a diferença então, pastor? A diferença é o seguinte: a notícia é a mesma, mas qual é a sua reação diante da notícia é que é diferente. A reação daqueles 10 espias foi a reação de descorajar todas aquelas pessoas que ali estavam, dizendo: olha, nós somos gafanhotos perto deles, não adianta a gente ir lá, que a gente não consegue conquistar. Mas 2 espias encorajaram Josué
e Calebe. Olha, a mesma notícia, mas um sentimento diferente, mas uma reação diferente da notícia, uma perspectiva diferente. Você sabe por quê? Porque esses dois sabiam que eles eram mais fracos, mas o Senhor Deus, era muito mais forte. Então eles confiaram em Deus. E eles confiando em Deus, eles disseram: olha, o Senhor já nos deu essa terra, vamos lá e conquistamos. É simples. Então nós precisamos encorajar uns aos outros. Você precisa encorajar, eu preciso encorajar, você precisa encorajar os seus filhos, você precisa encorajar talvez os seus pais. Você sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas que levam nós para cima, para onde Deus está. Amém? Então, eu me lembro certa vez que eu recebi um bom dia, mas um bom dia de excelência. Alguém disse para mim, ou eu disse para alguém: bom dia. E você sabe o que ele me respondeu? E vai ficar melhor ainda. Eu falei: mas a situação que aquela pessoa me respondeu era uma situação assim que eu fiquei perplexo, lembro disso até hoje, porque ele estava carpindo uma mata, estava carpindo, literalmente carpindo no sol, suado, pingando, escorrendo suor e feliz. E vai ficar melhor ainda. Até hoje eu não esqueci disso. Então, até hoje, esse bom dia me encoraja e vai ficar melhor ainda, com certeza. Então vamos partir para o ponto 2. O ponto 2 está no versículo 11, que diz, vamos lá no versículo 11 e vamos ler o versículo 11. Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveravam em seguir-me. Você está vendo que aqui está escrito: não perseveravam em seguir-me? Então daí nós tiramos o segundo ponto. O segundo ponto: nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Amém? Então é isso, meu irmão. Eu tenho falado sobre perseverança, que é continuar a caminhada, não desistir da vida, não desistir da alegria, não desistir de ser feliz, não desistir dos frutos do Espírito, não desistir que vai melhorar, não desistir que a vida da sua família vai se transformar, que vai melhorar muito, não desistir de seguir a Jesus, não desistir do seu ministério. Amém? Que você possa então, meu irmão, pegar esse segundo ponto dessa palavra. Nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Você tem que seguir ao Senhor, eu tenho que seguir o Senhor. Então vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto dessa palavra está escrito lá no versículo 12. Vamos ler o versículo 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveravam em seguir ao Senhor. Amém. Então, o terceiro ponto: devemos olhar os homens que são perseverantes, porque aqui está dizendo, exceto Josué e Calebe. Você consegue perceber? Então nós devemos olhar exemplos de homens que são perseverantes, que não desistiram de Deus de forma nenhuma, que não desistiram de fazer o melhor, que não desistiram de ser um bom empreendedor, que não se desistiram de melhorar, que não se desistiram como Josué e Calebe, não desistiram da vida e continuaram a seguir ao Senhor. Então nós compreendemos que você
e eu temos que ser como Josué e Caleb. Devemos perseverar em seguir ao Senhor, porque isso vai fazer com que a terra prometida, tanto você quanto eu, nós possamos alcançá-la. Os Josué e Caleb, eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Saíram lá do Egito. E essas duas pessoas viram a terra prometida e trouxeram boas notícias da terra. Que a terra manda leite e mel, conforme o Senhor disse. E eles sabiam que o Senhor daria a eles essa terra. Amém? Então esses, por causa disso, por causa dessa visão, eles agora estão entrando na terra prometida. Exatamente nesse capítulo, eles vão entrar na terra prometida. E amém! Graças a Deus! Assim é você, assim sou eu. Essas pessoas viram a primeira geração, mas essa primeira geração morreu no deserto. Mas Josué e Caleb passaram 40 anos no deserto, mas agora eles vão entrar na terra prometida. As pessoas de 20 anos para cima, ou outros 10 espias, você sabe o que aconteceu com eles? Todos eles morreram no deserto, porque não confiaram no Senhor. Mas Josué e Caleb ficaram 40 anos no deserto, fortes, confiaram no Senhor, e então estavam em direção à terra. Eles vão alcançar a terra prometida, porque confiaram no Senhor, escolheram confiar no Senhor. Escolha confiar no Senhor. Nós sempre dizemos que nós estamos numa pandemia. Essa pandemia é o coronavírus no mundo inteiro. E o que acontece? Aqui no Brasil, nós temos a notícia, não é mesmo? Nós sabemos que já muitas pessoas foram contaminadas, muitas pessoas já morreram. Mas acontece que eu tenho uma boa notícia para te dar. Acontece que nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é muito maior do que o coronavírus. Nós cremos que o coronavírus é um gafanhoto e o Senhor é muito maior do que o gigante. Você consegue compreender? Quem são as pessoas que entram na terra do Senhor? É aqueles que confiam no Senhor. Nós somos a geração que vai entrar na terra prometida. Nós somos uma geração diferente. Nós somos aquela geração que o Senhor se agrada de nós, porque nós confiamos no Senhor. Eu conheço uma história de um pastor que estava com as pessoas que eram jovens, e ele estava falando àqueles jovens o seguinte, ele falou: olha, eu estou muito alegre com o meu Senhor, porque eu recebi minha bicicleta, recebi a minha cadeira e recebi a minha mesa para preparar os meus sermões. E então ele foi para a casa dele, e aqueles jovens o acompanharam para ver aquilo que ele tinha recebido. E chegando lá na casa do pastor, eles viram que: cadê a bicicleta? Cadê a mesa? Cadê a cadeira? Eles não viram nada disso, não viram nem a cadeira, nem a bicicleta, nem a mesa, e perguntaram então para o pastor: pastor, o que está acontecendo? O que é isso? E o pastor falou o seguinte para eles: olha, quando a mulher está grávida, quando ela está gestante, existe um bebê na barriga dela. E esse bebê, ele existe? E então, eles disseram: claramente, é claro que sim, o bebê existe na barriga dela, o bebê existe. Então o pastor disse o seguinte: assim sou eu. Quero dizer para vocês que a bicicleta, que a mesa e que a cadeira existem, somente não nasceu ainda. Somente não nasceu ainda. Assim estou eu. A bicicleta, a mesa e a cadeira já existem.
somente não nasceu ainda. Assim é você. A terra prometida existe. A terra prometida existe, só não nasceu ainda. Os frutos, eles existem. Muitos deles já nasceram, já estão conosco. Eu gostaria de orar com você, que o Senhor possa fazer com que você possa ouvir, e não simplesmente ouvir porque você tem 2 ouvidos, mas que você possa ser praticante da palavra, assim como nós temos dito, assim como nós temos falado. Que nós possamos, de fato, conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós oramos para que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre todos aqueles que estão ouvindo e que estão vendo esse vídeo. Que eles possam, de fato, conquistar a terra, porque o Senhor já entregou, já deu, e diz: vá e conquiste, porque eu sou o general, eu estou lhe dando e é seu. Nós só podemos orar no nome de Jesus, confiando no Senhor, porque sabemos que o Senhor e do Senhor é a guerra, e nós somos aqueles que somos instrumentos para a vitória que o Senhor já nos deu. Nós sabemos que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para a vitória. Que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo com meditação da palavra. Que Deus te abençoe.